Boa tarde, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso telejornal do canal Amazonsat. Terça-feira, 21 de abril de 2026, dia de Tiradentes, feriado nacional. Espero que você aí de casa esteja aproveitando essa folga, seja para descansar, seja em família e que fique aqui com a gente no Amazônia News até o final. Por aqui você confere. Em Manaus, exposição destaca cocares indígenas em interpretações contemporâneas. No Pará, mais de 8.000 quelônios são devolvidos à natureza em duas ações realizadas em diferentes municípios. E tem pesquisa da Embrapa que está avançando para a criação de um café robusto amazônico genuinamente amapaense. Isso e muito mais no Amazônia News, que começa agora. Feriado, dia de folga para muita gente e oportunidade para passear, conhecer lugares e também ter acesso à arte e à cultura. A Jaqueline Lima está no centro de Manaus para falar de uma exposição que hoje tem por lá. E olha, Jaque, também eu quero saber aí de você como está a movimentação no centro. Tem bastante gente aí ao redor do largo, estão aproveitando o feriado. Como que está a movimentação? Muito boa tarde. Oi, Juliana, boa tarde a você e a todo mundo que está assistindo ao Amazônia News. Nesse feriado, a gente está vendo um dia aí bonito de sol e, por enquanto, aqui no Largo São Sebastião, o movimento ainda está iniciando, Eu creio que as pessoas vão se preparar para vir aqui no centro mais tarde, quando o sol esfriar, como a gente chama, E hoje eu estou aqui para falar sobre uma exposição, que é a exposição Reflexões Amazônicas, que fica aqui no Valer Teatro, no centro, no Largo de São Sebastião. E essa exposição aí é uma oportunidade, para as pessoas curtirem um feriado de uma forma diferente aqui na capital amazonense. E para falar um pouquinho mais sobre isso, eu estou aqui com o Isaac Maciel, que é CEO da Valer Teatro. Isaac, me conta um pouquinho sobre essa exposição aqui. Essa exposição, chamada Reflexões Amazônicas, é a segunda exposição de artes plásticas, principalmente produzida por indígenas, por artistas originários da Amazônia. A outra exposição, praticamente todos os quadros foram vendidos e essa iniciou recentemente. É uma exposição sobre cocares e os cocares têm um significado muito importante para os povos de quase todas as etnias. Porque confere poder, espiritualidade, resistência, força para os pajés, para os dirigentes dessas comunidades. E aqui nós temos quadros belíssimos sobre esses adornos, sobre esses cocares, que estão, inclusive, à venda. É muito importante a visita para conhecer essas obras e adquirir também aqueles que quiserem aqui no Espaço Valer Teatro. Que legal! E essa exposição ela foi inspirada por uma coleção editorial publicada aqui pela Valer. Me conta mais um pouquinho. A Valer, ela publica há mais de 35 anos na Amazônia. E notamos que alguns temas eram necessários editar de maneira mais resumida, mais condensada. E daí surgiu a coleção Reflexões Amazônicas, que são livros menores, são livros de aproximadamente 30, 40, 50 páginas, bem baratinho e com temas únicos, específicos, densos, porém condensados ali no seu conteúdo. Então faz uma reflexão da Amazônia. E a partir dessa reflexão, já que se fala muito dos povos originários, foi criada a exposição Reflexões Amazônicas para fazer uma consonância dos livros e da arte indígena.
Que legal. E um desses livros também é de um expositor que está participando aqui, né, dessa exposição no Valer Teatro. Qual é esse livro? E as pessoas podem também adquirir aqui na livraria, né? Na realidade, a Valer tem no seu catálogo várias obras de escritores indígenas. E um que acaba de chegar é esse chamado Banco dos Pajés. Aliás, o Banco do Pajé, do Ismael Tariano. O Banco do Pajé, do Ismael Tariano, é um livro importantíssimo que fala sobre o símbolo do Banco do Pajé. Esse livro, o Ismael Tariano é um doutor na universidade indígena, é expositor da Reflexões Amazônicas, é autor desse livro, que pode ser encontrado aqui na livraria da Valer Teatro. É muito importante conhecer. Perfeito. E quem quiser conhecer essa exposição e também as obras que estão aqui, pode vir aqui em qual horário? Olha, todo o espaço da Valer Teatro inicia às 10 da manhã, se estende até às 23 horas, todos os dias. E no domingo um pouco mais cedo, desde às 8 da manhã. Então eu convido a todos a conhecer, porque aqui tem a livraria, tem a exposição, tem uma série de atividades. Aos domingos, por exemplo, tem contação de história para criança, totalmente gratuito. E aí você pode trazer o seu filho, vir conhecer. Digamos assim, é uma atividade totalmente sadia, que dá para ocupar o seu feriado, o dia, os fins de semana. Venham para cá que tem o que fazer e de uma maneira sempre proveitosa. Que legal! E já fica aí esse convite para todo mundo que está em Manaus. Eu estava aqui um pouquinho antes e eu consegui ver a movimentação. As pessoas aqui estão vendo a exposição, estão gostando da proposta, né? Que reúne aí mais de 30 obras de 7 artistas que são indígenas e não indígenas. Eu volto com você aí no estúdio, Juliana. Obrigada, Jaque, pelas informações. Adorei ver essa prévia dessa exposição. Vou aproveitar para conferir e fica realmente o convite para as pessoas em relação à movimentação aí no Largo de São Sebastião. Olha só, Jaque. Eu entendi, né? Porque você falou que por mais que o tempo esteja nublado, é aquela sensação de calor intenso, né? Em Manaus é normal aqui, então por conta disso eu também acredito que daqui a pouquinho vai começar a movimentação para valer, uma movimentação mais intensa já que é feriado. Obrigada, Jaque, até a próxima. Na última semana, o IBAMA devolveu à Venezuela mais de 400 canários da terra. Quem traz as informações é a Rânia Barros. Boa tarde, Juliana. Boa tarde para você que está nos acompanhando nesse momento no Amazônia News. 440 canários da terra foram devolvidos para a Venezuela. Essas aves haviam sido resgatadas em fevereiro deste ano aqui em Boa Vista durante operações da Polícia Federal que visavam combater o tráfico ilegal de animais silvestres. Após essa apreensão, Juliana, os animais foram encaminhados para o CETAS, que seria o Centro de Triagem e Reabilitação do IBAMA, por onde passaram por toda uma avaliação técnica e receberam todos os cuidados necessários para a recuperação dessas aves, né? E segundo os especialistas, Juliana, essas aves não eram nativas aqui da fauna amazônica, podendo causar um desequilíbrio ambiental justamente por serem consideradas espécies invasoras e espécies exóticas. E por conta dessas questões delas não serem aves da fauna amazônica, elas foram repatriadas e foram levadas de volta, para o seu país de origem, que seria a Venezuela. A ação de devolução e de repatriação dessas aves foi realizada em conjunto do governo brasileiro com o governo venezuelano, seguindo todos os procedimentos técnicos para garantir a segurança dessas aves na reintrodução na natureza, no habitat natural. Volto contigo aí no estúdio, Juliana. Obrigada, Rânia. Até a próxima. E no próximo bloco, no Pará, 2 ações em regiões diferentes são responsáveis por soltar mais de 8 mil quelônios na natureza. O Amazônia News volta já já.
Amazônia News de volta. E olha só que novidade, a partir de hoje, o jornalista Carlos Alberto de Franco, um dos mais prestigiados do Brasil, passa a fazer parte do time de colunistas do Amazônia News. Semanalmente, de Franco, que é doutor em comunicação pela Universidade de Navarra, na Espanha, traz o ponto de vista sobre assuntos importantes da Amazônia. Na estreia, o professor fala sobre o potencial da Amazônia que precisa ser destravado. Eu sou muito otimista com o futuro do Brasil e, consequentemente, muito otimista com o futuro da Amazônia. Se nós olhamos para o mundo, o que é que nós vemos? Nós vemos uma crescente desordem na economia global, dominada por conflitos geopolíticos, por gargalos logísticos, por guerras. E, nesse sentido, os países ricos em recursos naturais têm um ativo impressionante na mão. E é o caso do Brasil, e é o caso especificamente do grande continente verde nosso, que é a Amazônia. Nós temos a maior quantidade de água do mundo, de água doce do mundo, que é um ativo absolutamente indispensável. A Amazônia é uma grande fronteira mineral. Nós temos lítio, nós temos terras raras, nós temos manganês. Temos uma quantidade enorme de possibilidade de produção agrícola, de soja, de grãos. Enfim, a Amazônia é um continente em expansão. No entanto, o que nós percebemos? O veto ao desenvolvimento da Amazônia, permanentemente movido por organizações não governamentais, que se inserem no governo e impedem o crescimento sustentável da Amazônia. Basta pensar, por exemplo, na novela que se arrasta sobre exploração de petróleo na margem equatorial. Depois de muito tempo, de muita discussão, finalmente o IBAMA autoriza a prospecção de petróleo, mas sob condições. E, na prática, essas condições, no fundo, inviabilizam a prospecção de petróleo, porque são condições tão absurdas e tão numerosas que vão postergar no tempo enormemente a prospecção de petróleo, quando na nossa vizinha Goiânia jorra petróleo por todo lado e o crescimento econômico do país é muito importante. Nós temos que cobrar das autoridades, cobrar dos senadores da região amazônica, cobrar do governo federal a necessidade urgente de destravar o crescimento da Amazônia. 30 milhões de brasileiros que vivem aí têm o direito de sobreviver, e mais do que sobreviver, têm o direito de viver bem, numa terra rica, numa terra abençoada, numa terra formidável. Olhemos, portanto, para a Amazônia com esperança, com otimismo e, ao mesmo tempo, com um grande espírito de luta. Projeto que tem o objetivo de preservar a fauna amazônica devolve mais de 7.000 quelônios à natureza no sudeste do Pará. Aí quem conta pra gente é o Ronaldo Santos. Oi, Juliana, boa tarde para você, boa tarde para todos que acompanham a Amazônia News. Desde já, um bom feriado para todos que estão acompanhando aqui a programação do Amazonsat. Exatamente, mais de 7.000 quelônios foram soltos no município de Tucuruí, município que fica distante cerca de 700 quilômetros aqui de Belém. O município fica localizado ali na região sudeste do estado. Entre as espécies estão a tartaruga da Amazônia e também a espécie tracajá. Elas foram soltas ali numa região da parte rural do município.
A soltura faz parte de uma ação coordenada pelo projeto de quelônios do Sudeste do Pará, que reúne órgãos ambientais, universidades e instituições públicas em um trabalho contínuo de preservação da fauna amazônica. Antes de serem devolvidos ao seu habitat natural, os animais passaram por um processo de proteção desde a fase dos ovos, com monitoramento das praias, cuidados na incubação e acompanhamento do desenvolvimento dos filhotes. A iniciativa também conta com a participação direta das comunidades ribeirinhas, que ajudam na proteção dos ninhos e participam das atividades, fortalecendo a consciência ambiental e o cuidado com a biodiversidade local. Além de preservar espécies ameaçadas, os quelônios desempenham um papel essencial no ecossistema, contribuindo para a limpeza dos rios e para a dispersão de sementes, o que ajuda na manutenção da vegetação e da vida aquática. E cada soltura como essa não representa somente, Juliana, um simples soltar dessas espécies na floresta. Representa um equilíbrio no nosso ecossistema, representa também a defesa, né, desses animais para que não fiquem com risco de extinção e, principalmente, preserva a vida e fortalece o nosso ecossistema. Eu volto com você, Juliana. Obrigada pelas informações, Ronaldo. E olha só, saindo da região sudeste para a região oeste do Pará, a gente segue no mesmo tema, porque na comunidade Correio do Tapará, em Santarém, mais de 1.200 filhotes de quelônios foram devolvidos à natureza no rio Amazonas em uma grande ação de preservação ambiental. A atividade faz parte do projeto Quelônios nas Águas, que atua há cerca de 15 anos na região, envolve moradores, estudantes e parceiros na proteção de espécies amazônicas, como o tracajá e a tartaruga da Amazônia. O trabalho inclui o monitoramento de ninhos, a coleta de ovos e o acompanhamento dos filhotes até o momento seguro da soltura no rio Amazonas. Hoje é dia de devolver vidas à natureza com a soltura de 1.200 quilômetros. E hoje para nós é um dia de alegria, que nós vamos devolver ao rio da comunidade em torno de 1.200 filhotes de tracajá que são reproduzidos com técnica aqui mesmo na comunidade pelos nossos monitores e pela comunidade. O Amazônia News vai para o intervalo e no próximo bloco você vê. Embrapa avança em pesquisa para criar um café genuinamente amapaense. A gente volta já já. Amazônia News de volta. Alunos de Rio Preto da Eva, região metropolitana de Manaus, aqui no Amazonas, vão representar o Brasil em uma Olimpíada Internacional de Matemática lá na França. 4 estudantes da rede municipal de ensino da Escola Municipal Alegria de Saber foram selecionados para participar da competição Grande Finale, que acontece entre os dias 3 e 7 de maio, na cidade de Salon-de-Provence, na França. Os alunos foram escolhidos após o desempenho de destaque em simulados e competições internas. E a escola é a única da rede municipal do Amazonas classificada para o evento internacional. A competição reúne estudantes de vários países em desafios de raciocínio lógico, interpretação e resolução de problemas matemáticos, com provas realizadas em equipe, exigindo estratégia e cooperação entre os participantes. A classificação pré-etapa lá na França é resultado de um histórico recente de conquistas. Em 2025, 2 alunos da mesma escola participaram de uma Olimpíada Internacional em Tóquio, no Japão, e conquistaram o 4º lugar, o que abriu portas e rendeu novos convites. Agora a gente vai conhecer os nossos representantes do norte do Amazonas.
Olá, eu sou o Luciano Fonseca, eu tenho 13 anos e sou aluno da Escola Municipal Alegria de Saber. Sinceramente, eu não era tão bom em matemática, mas quando eu comecei a estudar numa escola onde o pedagogo Osley era o professor, ele me fez esclarecer as coisas, eu consegui entender muito bem e me fez chegar onde eu estou agora. Eu estava dormindo na hora que receberam a notícia, e nem fui eu, foi a minha mãe ainda. Aí a minha mãe me acordou e eu desesperado. Aí tava ela e meu pai lá na mesa e me perguntaram se eu queria ir para a França na prova. E eu não tive como recusar essa oportunidade. Eu espero conhecer novas culinárias, espero conhecer também a Torre Eiffel, que é uma coisa que eu sempre queria ver, e também em trazer uma medalha para a Escola Alegria de Saber. Meu nome é Sara Riana, tenho 13 anos e estudo na Escola Alegria de Saber. Sempre gostei muito de matemática desde que eu era pequena, mas meu interesse maior foi quando eu estava no 7º ano aqui na Alegria. No momento que eu soube que eu recebi a mensagem pelo grupo da Alegria, eu fiquei muito feliz porque eu tinha me dedicado bastante, entreguei as tarefas no prazo durante as férias, estudei bastante e me dediquei para que eu conseguisse essa vaga na final da prova lá na França. Fazer essa medalha para Rio Preto da Eva, vou representar bem a nossa cidade, estou me dedicando bastante para ter um bom desempenho e conseguir trazer uma medalha de ouro para Rio Preto. Olá, meu nome é Tabita Helena, eu tenho 13 anos e estou aqui na Escola Municipal Alegria de Saber. Comecei a estudar com 3 anos e minhas professoras sempre contou para minha mãe que eu era muito boa em matemática e mesmo sendo muito avançada nos meus estudos com matemática, eu ainda levava aulas a mais do que meus amigos, porque eu levava aulas de outros níveis porque eu era muito avançada pro meu nível. Comecei com o Japão, né, no ano passado, quando me falaram que eu ia poder ir pro Japão, eu pensei assim que era uma brincadeira, que eu não imaginava ir pro Japão por causa da matemática ou de uma Olimpíada. Aí quando eu soube que era realmente verdade, que eu ia poder ir, eu me senti uma alegria poder representar meu município em outro país, o meu país, Brasil, em um país estrangeiro. E isso dá o mesmo para a França. Quando eu soube que eu estava participando para ir para a França, foi uma alegria grande para mim e para minha família. Eu sou aluno esquinense de Amaro Urquiza, tenho 13 anos e faço parte da Escola Municipal Alegria de Saber. Minha mãe dizia que desde pequeno, aos poucos meses depois de aprender a falar, já fazia cálculos de soma por aí. E também com alguns brinquedos que eu tinha em casa, podia me desenvolver para poder aprender mais. Bom, minha mãe, um dia qualquer, me chamou para jantar no restaurante. Então, eu, sem saber nada, só fui. E quando estávamos lá, ela olhou para meu pai e depois disse para mim: "Você foi selecionado para ir para a França. Eu espero conhecer a cultura das pessoas, né? O modo de vida deles, a culinária também. Mas também tenho que ficar focado na prova, pois esse é o objetivo principal desta viagem." A preparação para a competição tem sido intensa. Os alunos estudam pela manhã e à tarde participam de treinamentos específicos, revisões e resolução de exercícios voltados à Olimpíada. E nós aqui ficamos na torcida por eles. Agora a gente muda de assunto porque a Embrapa realiza um estudo com foco em criar um café robusta amazônico que seja genuinamente amapaense. Presente no dia a dia do brasileiro, o café tem variedades para todos os gostos. Uma delas tem identidade da Amazônia e é uma novidade no Amapá, o café robusta amazônico. A pesquisa da Embrapa, que teve o desafio de desenvolver uma variedade que se adaptasse ao solo e ao clima amapaense. Tradicionalmente ele é usado para produzir café solúvel, aquele café que a gente bota na xícara, bota água fervendo e não passa no coador. Ele é um café com um sabor mais forte. Algumas pessoas não gostam, tá? Porque ele é um sabor mais forte, ao passo que o arábica é um sabor mais suave. 2 linhas de pesquisa estão em andamento. A primeira é com sementes no campo do Cerrado. São 500 plantas cultivadas. Dessas, 20 já foram selecionadas para análises, com foco na criação de uma variedade genuinamente amapaense. A segunda linha também é testada no mesmo local, mas com clones. Nós selecionamos as melhores plantas
de uma coleção de 500 que nós temos no nosso campo experimental, nós selecionamos as 20 melhores. E estamos trabalhando essas plantas, selecionando, avaliando o desempenho delas para lançar um material genuinamente amapaense. Então, são duas vertentes. Uma testando o material de Rondônia e outra procurando lançar um material do Amapá. A Embrapa Amapá iniciou a pesquisa do café robusto amazônico em 2022, mas fez as primeiras colheitas em 2024. A instituição só vai ter os resultados precisos daqui a 4 anos. Em pesquisa, a gente precisa pelo menos 4, 5 anos de avaliação. Os primeiros resultados são auspiciosos. Tá? Nós conseguimos produtividade em nível experimental, em campo experimental, nas condições controladas pela Embrapa. O estudo vai além dos campos da Embrapa e avança em municípios como Serra do Navio, Pedra Branca do Amapari e Porto Grande. Talvez mais uns 2 anos para frente, para a gente conseguir fechar uma avaliação precisa. Pode ser que o material que foi o melhor o ano passado não seja esse ano o melhor. O outro que não foi tão bom o ano passado pode ser. Então, por isso, nós precisamos da repetição para confirmar. Trabalho realizado também em outros estados da região norte. Como um material é bom para produzir na Amazônia inteira. Então, no Amazonas, no Acre, estão plantando o mesmo material. Nós resolvemos testar aqui por ser mais rápido, por ser um material que já está pronto. O caminho ainda é longo, os resultados devem sair nos próximos anos, mas a expectativa é de que no futuro o café produzido no Amapá passe a fazer parte do dia a dia de quem não abre mão de uma boa xícara da bebida. O Amazônia News de hoje fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia e a sua audiência. Se você quiser rever a edição de hoje, basta acessar o amazonsat.com e se você quiser enviar sugestões de pautas, entre em contato com a gente por meio das nossas redes sociais, @AmazonSat. Eu desejo a você uma excelente tarde e a gente se encontra amanhã. Tchau, tchau!